também. Acha Isaías 6, verso 3, deixa aí que eu já vou ler. Antes eu quero citar algumas frases. Primeiro, Joe Piper. A paternidade é a vocação mais nobre e desafiadora que um homem pode receber, pois nele se espelha a imagem de Deus para os filhos. No pai, na paternidade, se espelha a imagem de Deus para os filhos. Outra frase do E.M. Bolds disse assim: o futuro de uma nação está moldado nos joelhos dos pais que oram. O futuro de uma nação está moldado no joelho dos pais que oram. Charles Spurgeon disse assim: os filhos são como flechas, o pai é o arqueiro. A direção e a força que ele imprime determinarão onde elas irão parar. Dwight Moody disse assim: o exemplo é o sermão que mais convence, e os filhos o leem todos os dias. Mais uma vez, o exemplo é o sermão que mais convence, e os filhos o leem todos os dias. E por fim, Howard Hendricks disse assim: não é o que você deixa para seus filhos que importa, mas o que você deixa em seus filhos. Não é o que você deixa para os seus filhos, é o que você deixa neles. Forte, né? Amém. Então vamos lá, Isaías capítulo 26, versículo 3, está dito assim: tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Mais uma vez, tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Muito bem. Quando nós olhamos para paternidade, masculinidade, nós retornamos, ao Jardim do Éden. O primeiro homem falhou em sua liderança, lá no Jardim do Éden, Adão. E geração após geração, a figura masculina, o líder, o cabeça da sua casa, do seu lar, vem junto com esposa, com filhos, sofrendo ataques sorrateiros de Satanás. O diabo tem atacado a paternidade, a masculinidade, tem atacado a família, e o reino das trevas tem cada vez mais focado em destruir a família, e quando ele consegue desfigurar a figura do pai, ele acaba que destrói a família. O diabo tem feito um trabalho lento, mas perspicaz durante milênios. Você percebe isso? Conseguimos perceber. Hoje vivemos uma crise nas famílias, nas instituições, uma crise ética, uma crise moral, uma crise de valores. Precisamos de homens que sejam pais responsáveis, como nós já falamos aqui dos dados que nós ouvimos, maridos exemplares, verdadeiros líderes para conduzir suas famílias para perto de Deus. O versículo que nós lemos aqui, no capítulo 26, versículo 3 de Isaías, esse versículo que nós lemos traz uma promessa para os momentos difíceis que os lares, que os pais, em especial, estão vivendo. O versículo 3, a gente lê mais uma vez, diz assim: tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Essa é uma promessa de um cântico, desse cântico que nós estamos lendo aqui. Na epígrafe do texto diz assim: cântico de louvor ao Senhor. Esse é o título do texto que nós lemos na Bíblia. Esse versículo é uma estrofe, então, desse cântico. É uma poesia chamada de O Cântico da Cidade. O tema é a celebração, o tema desse capítulo, desse cântico, é a celebração do dia do Senhor. O dia em que o Senhor Jesus virá para julgar o mundo. O momento em que o Senhor virá para estabelecer o seu julgamento e restaurar todas as coisas. Esta é a terceira vez que Isaías celebra o dia do Senhor.
Primeiro, ele cantou sobre a tão gloriosa vitória de Deus sobre seus inimigos no dia do juízo, no capítulo 24. Volte um pouquinho, capítulo 24 e o versículo 21. Olhe na sua Bíblia aí. Diz assim: naquele dia o Senhor castigará os poderes celestiais nos céus e os governantes das nações na terra. Quando ele fala dos poderes celestiais nos céus, ele está falando dos principados e potestades que estão nas regiões celestiais. São os demônios, Satanás, o reino das trevas. Depois o profeta Isaías focou a grande comunhão dos salvos de toda a terra e a reunião daqueles que aguardarão com grande expectativa a manifestação final do Supremo Senhor. No capítulo 25, versículo 9. Olhe para o capítulo 25, versículo 9, está dito assim: naquele dia, o povo dirá: este é nosso Deus. Confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos. Alegremo-nos em seu livramento. Amém, meus irmãos? Agora, nós o ouvimos cantar a certeza mais profunda dos corações daqueles que fazem parte do povo de Deus, a certeza da salvação, a certeza do céu, a certeza de que estamos seguros nas mãos do Senhor e de que Ele virá. Amém? No capítulo 26, que nós lemos, então, o versículo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 4, está dito assim: naquele dia, todos na terra de Judá entoarão este cântico. Nossa cidade é forte, estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abram os portões para os justos, deixe entrar os fiéis. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É impressionante, meus irmãos, como o tema desse cântico, ele é pertinente para os pais, os cabeças de seus lares, para mim e para os senhores. Lá em Apocalipse, o dia do Senhor é descrito na forma de um casamento. Quando você lê Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 7, esse momento em que o Senhor volta, que o Senhor Jesus voltará para receber a sua noiva, a sua igreja, é descrito como um casamento. E a família começa no casamento, amém? E diz assim, então, Apocalipse capítulo 19, versículos 6 e 7. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. O casamento, e fruto dele, fruto desse casamento é o lar, são os filhos, foi idealizado por Deus com um propósito supremo, que é revelar o amor de Cristo pela igreja, através de um relacionamento fundamentado em uma aliança e coroado de prazeres. Efésios capítulo 5, projeta para mim, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 31. Procure na sua Bíblia aí, Efésios capítulo 5, versículo 31 ao 32. Se alguma mãe estiver disponível para ajudar a Ágata com a neném, dá um suporte lá, oferece ajuda. Efésios capítulo 5, versículo 31 ao 33. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Mistério muito parecido com o mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo em uma única essência divina. Então, a Trindade é refletida no casamento. Verso seguinte: esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. 33. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. E o 30, até o 33, isso.
Então, é descrito aqui toda a dinâmica do casamento, como isso aponta para Cristo e a igreja, como isso aponta para a Trindade. Então, esse cântico, o cântico é sobre a cidade de Jerusalém, voltando lá para Isaías, capítulo de número 26. O cântico é sobre a cidade de Jerusalém, a cidade santa, que é uma imagem do céu. Mas o que em relação ao céu, cantado aqui, pode ser transposto para o coração dos pais? O que é que nós podemos tirar desse cântico, desse capítulo 26, e trazer para a vida dos pais, para o coração dos pais, que é o cabeça da família, dos pais que querem viver para a glória de Deus, a fim de tornar esse lar que é liderado pelo homem, pelo pai, como um pedacinho do céu. Um lar liderado por um homem de Deus, os filhos conduzidos por um homem de Deus, esse lar se torna um pedacinho do céu, na terra, o lugar perfeito para o crescimento dos filhos. O seu lar é assim? A sua casa é assim? Um lugar perfeito, seguro, saudável para o crescimento dos seus filhos? Então, que lições podemos tirar desse capítulo de número 26? 3 lições, 3 pontos. Primeiro, o lar deve ser um lugar de paz. O lar é um lugar de paz. Esse é o tema do sermão, você já viu. O primeiro ponto é: o lar é um lugar de paz. O seu lar é um lugar de paz? Os seus filhos estão crescendo e se desenvolvendo em um lugar de paz ou de guerra? Os seus filhos, eles presenciam paz ou guerra no seu lar? Quantos de nós crescemos em ambientes de guerra? Vendo o pai e a mãe se degladiarem, brigarem, se ofenderem. Eu cresci assim. Mas você reproduz isso na sua casa? Ou você tem conseguido, através do poder do Espírito Santo, ter uma vida transformada e logo um lar também transformado para a glória de Jesus? Onde é que você se encaixa? Não é o que você deixa para os seus filhos, mas é o que você deixa neles. O que os seus pais deixaram em você? Talvez você recebeu a herança do seu pai, da sua mãe, dinheiro, propriedades. É aquilo que eles deixaram para você. Mas o que eles deixaram em você? E o que é que você está deixando nos seus filhos? Porque isso é mais importante do que o que você está deixando para os seus filhos. O que você deixa nos seus filhos. O lar é um lugar de paz. A inspiração para essa estrofe do cântico é a paz. Diz assim a frase que eu quero destacar aqui do versículo 3 do capítulo 26 de Isaías: guardarás em perfeita paz. Amém, meus irmãos? Guardarás em perfeita paz. É isso que Deus ministrou ao meu coração durante essa semana. Ei, Josias, calma, confia. Eu estou guardando o meu povo em perfeita paz. Eu estou guardando os lares cristãos em perfeita paz. Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Então fique em paz. Confie. Deus está suprindo. Interessante que no hebraico não há o adjetivo perfeito. Perfeita paz, não é assim que aparece no hebraico. Essa é a tradução para nos ajudar a entender melhor. Mas no hebraico, traduzindo literalmente, como se lê na língua original, no hebraico, o que aparece é paz, paz. Shalom, shalom, que é paz, e não perfeita paz. O que Isaías queria dizer ao escrever: tu, Senhor, guardarás em paz, paz. Shalom, shalom. O que é que ele estava querendo dizer? Ele estava falando sobre uma paz plena, uma paz completa, uma paz sem igual. Amém, meus irmãos? Paz com Deus, paz de Deus e paz em Deus. Paz com Deus, reconciliação entre Deus e cada um de nós. Paz de Deus, regozijo pela paz que agora se tem
com Deus e paz em Deus, relacionamento pacífico entre todos no lar. Isso é shalom, shalom. Amém? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É assim que deve ser um lar. Um lar não tem a ver com a melhor casa, não tem a ver com o melhor sofá, não tem a ver com a melhor televisão, não tem a ver com o melhor carro. Tem a ver com paz. Paz. Existe isso na sua casa? Tem muitos barracos de lona que lá dentro existe um lar cheio de perfeita paz. E existem mansões em que o próprio Satanás habita. Então não é sobre a construção, não é sobre o que se tem, é sobre a paz. Paz, paz. Como está o seu lar? Como está a sua casa? Como está a sua família? Como os seus filhos estão crescendo? Em perfeita paz? Ou seja, paz por dentro, paz por fora, paz que vem do alto para dentro de nós e que de nós se derrama nos outros e por onde passamos. Como os filhos precisam de pais cheios de paz. Principalmente nas transições de crescimento, que os nossos filhos estão se desenvolvendo. E é interessante que em cada fase ele se comporta de um jeito com a gente, né? Os irmãos se lembram que durante os primeiros meses do Caleb eu estava aqui no púlpito chorando, né? Dizendo, ele não me ama, ele não me quer, ele não vem comigo, ele só quer a Denise. Agora é a fase do papai, né? O papai sai, ele chora, quer abraçar o papai, quer beijar o papai. E eu olho para a Denise assim, brincadeira, né? Daqui a pouco ele se torna adolescente, aí é aquela fase em que já não tem mais tanto abraço. Adolescente, né, aquela fase do neném, nem criança, nem adulto. Então, aquela fase mais complicada. Mas dizem alguns que do 0 aos 7, né, a criança, ela é do pai, né, ela é da mãe, enfim. Aí tem um período ali em que ela já não tem mais esse contato, né, dos 14, né, em diante. E depois que ela se torna adulto, se o pai fez um bom trabalho, ela volta para o pai. Ela se torna o amigo do pai, né, o companheiro do pai, e assim por diante. Então, como é o trabalho que você está realizando nos seus filhos? Pais cheios de paz são pacificadores, como está lá em Mateus, no capítulo de número 5, verso 9. Projeta para nós aí, Mateus, capítulo 5, versículo de número 9. Pais são pacificadores. Pais são pacificadores. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados de filhos de Deus. Não é sobre o que se tem, mas o que somos. Amém, meus irmãos? Ter é importante, prosperidade é importante, né? Nós queremos ter para oferecer para os nossos filhos uma qualidade de vida. Estudo, formação, enfim. Coisa prazerosa é você poder oferecer para os seus filhos, é você dar para os seus filhos, é você ter um lugar para crescer com os seus filhos. Mas não é só isso, isso é uma parte. Muito bem. Pais cheios de paz de Deus e da paz com Deus devem promover paz de Deus. Amém, igreja? Segundo ponto, o lar é lugar de ação de Deus. O lar é o lugar da ação de Deus. Graças a Deus que nós não estamos entregues a nós mesmos. Graças a Deus, amém? Diz assim no versículo 3, uma frase: tu guardarás em perfeita paz. Tu guardarás. Então é uma ação de Deus, é Deus quem está fazendo, é Deus quem está guardando. Não tem a ver com a força humana, com a capacidade humana. Devemos nos esforçar, devemos fazer a nossa parte, mas devemos entender que é Deus quem realiza o querer e o efetuar.
É o que está lá em Filipenses capítulo 2, verso 3. Então é Ele quem guarda, Ele guardarás. Essa é uma ação de Deus. Então o lar é um lugar da ação de Deus. Temos um Deus que é por nós e que age em nós. A paz que precisamos e buscamos e proclamamos é fruto da ação de Deus em nós. Essa paz só vem quando Deus age em nós, quando Deus nos transforma, quando Deus nos confronta, quando Deus trabalha em nós. Essa paz que precisamos e buscamos é fruto dessa ação. Quando o homem conduz sua família em submissão a Jesus, Deus guarda, Ele cuida. O Salmo 91, verso 1, projeta para nós. Procure na sua Bíblia também. Pega a Bíblia, manuseie, Salmo 91, verso 1, salmo conhecido, vamos ler juntos. Salmo 91, versículo de número 1. Manuseie a sua Bíblia. Aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele encontra descanso na sombra do Todo-Poderoso. Então, quando o homem conduz a sua família em submissão a Jesus, Deus guarda, Ele cuida. O lar é um lugar da ação de Deus. Você tem confiado nisso? Ei, pai, você tem confiado nisso? Ou você tem confiado na sua força? Ou você tem confiado na sua habilidade? Tem confiado naquilo que você tem aprendido, na tradição? Eu sou assim, eu nasci assim, meu pai me ensinou assim, e eu não mudo. Meu pai não me abraçava, não me beijava. Ok, mas você pode abraçar e beijar o seu filho. Deus, Ele age em nós, Ele está agindo em nós, Ele está agindo no nosso lar. Ele guarda, Ele transforma, Ele cuida. Deixe Deus transformar. Você consegue dizer, eu te amo? Eu ouço tantos homens dizendo assim, como eu digo também, eu nunca ouvi do meu pai, do meu padrasto, eu te amo. Olhar nos olhos assim, pegar no rosto, fazer um carinho. O Caleb, quando pega no meu rosto e começa a brincar com a minha barba, começa a brincar com o meu rosto, ele está começando a fazer isso, começando a ficar carinhoso. Eu falei para a Denise ontem, ele está aprendendo a amar. Acho que meu microfone está falhando aqui, preciso de ajuda, de outro microfone, por favor. Eu disse para a Denise assim, ele está aprendendo a amar. Pode pegar um lá enquanto você troca a pilha para mim. E como é gostoso isso, como é maravilhoso isso. Você ver o seu filho aprendendo a fazer carinho, aprendendo a amar. E ele não é muito carinhoso, não. Ele é meio colérico igual a mim. Eu também não sou muito carinhoso. Mas tenho aprendido a ser carinhoso com Jesus. Tenho aprendido a ser carinhoso com as Escrituras. E temos vivido esse lar de paz. O meu lar é um lar de paz. Na minha casa, o Senhor tem agido. Agido primeiro em mim, que sou o mais difícil daquela casa. A mais crente lá é a Denise. O mais difícil é o Josias. Deus tem agido em mim. Deus tem trabalhado. É a ação de Deus. Não é sobre a minha força, não é sobre a minha inteligência. É sobre a ação de Deus. O lar é lugar da ação de Deus. Tem percebido isso no seu lar? Deus tem agido em você? Você é melhor hoje do que ontem? Dia dos Pais do ano passado, hoje você é um pai melhor do que um ano atrás? Deus está agindo em você? A ação de Deus está acontecendo lá no seu lar? Sim ou não? Sim? Ou você ainda é aquele pai carrancudo, egoísta, que só tem tempo para você, para suas coisas, para o seu futebol, para os seus amigos, para os seus filmes, para o seu sofá? Ah, pastor, mas eu não tenho tempo, eu não tenho força. Quem mandou fazer filho? Quem foi que mandou? Você não sabia das responsabilidades? Na hora do vamos ver, né, do namorar, a gente nem pensa, né? Ih, haha. Aí vem os filhos. Pois é, você soube fazer, campeão? Sabe cuidar também. Amém? Você não é homem só para fazer, não. Você é homem também para cuidar, para amar, para ser transformado por Deus e um agente de transformação no seu lar. Amém, igreja? Amém, homens? Amém, pais?
E por fim, o lar é lugar de fé. O lar é um lugar de fé. Toda ação de Deus e todo fruto dessa ação em casa e na vida de nossos filhos é resultado da fé. No versículo 3, ainda do capítulo 26 de Isaías, diz assim: confiam, propósitos estão firmes em ti. Vamos ler mais uma vez o versículo 3. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam. Quem confia tem fé, isso é sobre fé. Aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Nós podemos conectar isso com Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. É um firme fundamento, amém, meus irmãos? É um propósito firme, firmado no Senhor. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. O lar é um lugar de fé. Esse é o ponto 3. O lar é um lugar de fé. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Não estou falando de subjetividade, tipo fé na fé. Eu tenho fé. Fé no quê? No que você tem fé? Eu tenho fé. Fé no quê? Estava conversando com os irmãos ali no discipulado, agora de manhã, nosso último discipulado antes do batismo, a gente falando sobre a verdadeira fé. Alguns irmãos falaram sobre como eles eram antes. Eu tinha fé, fé na fé praticamente. Eu ia na igreja, mas eu não entendia nada, eu não conhecia a Bíblia, eu não lia a Bíblia, eu não entendia o Evangelho, eu não sabia quem era Jesus, mas eu dizia ter fé. Se você encontrar as pessoas na rua e perguntar, você tem fé? Ela vai dizer, eu tenho fé. Você tem fé no quê? Eu tenho fé em Jesus. Quem é Jesus? Ela não sabe quem é Jesus. Eu tenho fé em Deus, ela não sabe quem é Deus. Você confia na Bíblia? Eu confio na Bíblia, mas ela não sabe um versículo da Bíblia. Então isso é fé na fé. Isso é fé no nada. Isso é subjetividade. É fé na fé. Como é que você confia em algo que você não conhece? Como é que você confia no Deus que você não conhece? Isso não é fé. Isso é fideísmo. Então, o lar é um lugar de fé. E fé na coisa certa. Fé em Deus, no Deus da Bíblia. Não o Deus do imaginário popular. Não o Deus da Xuxa. Não o cara lá de cima. Não o barbudo, o velhinho lá de cima, como alguns dizem. Deus não é o barbudo, o velhinho lá de cima, nem o cara lá de cima. Deus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra. Em quem você tem fé? Você conhece a Deus? Você sabe quem Ele é? O lar, Senhor Pai, Senhora Mãe, é um lugar de fé. Mas é fé em Deus. As pessoas não conhecem Bíblia, não sabem manusear a Bíblia. Tem aquele humorista, hoje tem muitos cristãos humoristas, né? Não tem nada contra isso. E ele estava falando sobre, ele conversando com alguns cristãos, e o cristão dizendo assim, eu confio na Bíblia, eu confio em Deus, e Deus é poderoso, e Deus é isso, e eu vou na igreja, eu adoro, eu celebro, o louvor é maravilhoso. Aí perguntaram para ele, tá, mas e você já leu a Bíblia? Ele, não, eu nunca li a Bíblia. Você já viu o tamanho daquele negócio? São 66 livros, você está doido? 31.173 capítulos, ou versículos, 1.189 capítulos. Não dá para ler, não. Você já viu Isaías? 66 capítulos, não dá para ler, não. Ele se alegra, celebra e diz que crê, mas ele não sabe no que ele crê, ele não lê Bíblia, ele não conhece Bíblia, ele acha que Bíblia é uma concha de retalhos, é uma caixinha de promessa, um monte de versículo isolado. Não é isso. Bíblia não é isso. Você precisa estudar, você precisa entender. A fé vem pelo ouvir, não é o ouvir da história da carochinha, é o ouvir da palavra de Deus. E como é que você ouve a palavra de Deus? Lendo, examinando, estudando, meditando, ouvindo. É assim que a fé vem, amém, meu irmão? O lar é um lugar de fé. O lar é um lugar de paz, o lar é um lugar da ação de Deus. Mas o lar é um lugar de fé também. A fé bíblica é uma mistura de cabeça, presta atenção nisso,
e coerência com coração e sentimento. Não é sobre apenas emoção, é sobre cabeça. Você tem que entender, a mensagem tem que atingir o seu intelecto, para descer para o seu coração. Se você não entendeu, de nada serviu, foi apenas emoção, e emoção eu sinto assistindo Jack Rose no Titanic. Não é apenas sobre emoção, é sobre compreensão. Até hoje eu fico indignado, eu não entendo porque que a Rose não deu espaço para o Jack ali naquela tábua. Cabia os dois ali, deixou o cara morrer congelado. Mas enfim, não é sobre o Titanic, mas a gente se emociona ouvindo uma música e assistindo um filme. Então não é apenas sobre emoção, é sobre intelecto. Você precisa entender, você precisa ter argumentos, você precisa compreender, e isso desce para o seu coração. É isso que transforma. Por que muitas pessoas não são transformadas? Porque elas são apenas emotivas, elas buscam apenas as lágrimas, as emoções, mas a transformação é na mente. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pelas suas lágrimas? Não. Pela renovação do seu? O entendimento está onde? Está aqui ou está aqui? Onde que está, irmãos? Aqui, o entendimento é na cabeça, é na mente. A transformação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a fé bíblica é uma mistura de cabeça, coerência com coração e sentimentos. Você não pode descartar a intelectualidade. Famílias que sobrevivem são as que conseguem confiar nas promessas de Deus e praticar a sua palavra. Salmo 119, versículo 92 e 93. Pega a sua Bíblia. Salmo 119, versículos 92 e 93. Manuseie a sua Bíblia. Decore esse versículo. A mensagem que eu vou pregar à noite é sobre paz também, mas é outra mensagem, tá? Então, se você quiser voltar, está convidado. Se a tua lei não fosse o meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Verso seguinte: jamais me esquecerei de tuas ordens, pois é por meio delas que me dás vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O lar é um lugar de fé, onde se lê e se fala da palavra de Deus, pois é ouvindo a palavra que nasce a fé, e pela mesma palavra é que se nutre a fé. Pais, devemos cantar a palavra de Deus com os nossos filhos, devemos decorar a palavra de Deus com os nossos filhos. O lar é lugar de paz, o lar é lugar da ação de Deus, o lar é lugar de fé. Pais, nós, pais, devemos nos render ao Senhor, devemos conhecer as Escrituras, devemos ensinar os nossos filhos o caminho, no caminho que eles devem andar. Essa é a nossa responsabilidade. A banda vem para cá, por favor. Essa é a responsabilidade dos pais. Não é apenas das mães, mas principalmente do pai. O discipulado, os limites, a educação, a formação de Jesus no coração do seu filho é responsabilidade do pai. Você precisa conhecer a Deus, você precisa se entregar a Deus, porque não é sobre o que você fala, é sobre o que você vive, é sobre o que você faz. O exemplo arrasta, e os seus filhos estão olhando para o quanto você ama a Deus. Não é sobre o que você deixa para eles, mas é sobre o que você deixa neles. Eles não amarão a Deus mais do que você ama. Eles não conhecerão a Bíblia mais do que você conhece. Eles não serão cristãos fervorosos se eles não verem isso em vocês, em mim, em nós. Hoje é dia dos pais. E você, pai, tem a responsabilidade de viver com a sua família em um lar de paz, em um lar da ação de Deus e em um lar cheio de fé. Feliz Dia dos Pais. Fique em pé, por favor. Como está o seu relacionamento com os seus filhos?
Como está o seu relacionamento? A sua condução, a sua liderança, o discipulado com os seus filhos. Você tem amado eles acima de tudo? Você tem sacrificado o seu tempo, os seus gostos, seus sonhos, pelos seus filhos? Porque isso é ser pai. Ah, mas e os meus sonhos? Porque você casou? Quando a gente casa, campeão, os sonhos, ó, foi embora. Agora são os nossos sonhos. Ah, mas e os sonhos agora, meu e da minha mulher? Você teve filhos? Agora é sonho de todo mundo. É sobre morrer para você. Jesus morreu pela igreja, o marido deve morrer pela mulher e pelos seus filhos. E a mulher deve ser aquele poço de sabedoria do lar. Porque a mulher sábia edifica. Amém? Quem é pai? Levante a mão. Amém. Então eu quero orar por você, pai. Curva a sua cabeça. Nós vamos orar. Nós vamos cantar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra, que nos confronta e que nos conforta, e que nos ensina e que nos instrui, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo no coração de cada pai aqui nessa manhã. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo no meu coração. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo na minha família, nos meus filhos. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo nos filhos dessa igreja. Obrigado pelos filhos que estão vindo, que estão sendo gerados no ventre das mães. Obrigado pelos pais que não abandonam, Senhor. Obrigado pelos pais que são homens, que são másculos, que são cheios do Espírito Santo, que lideram, que amam o Senhor, que amam a Tua palavra. Obrigado pelos homens que nessa manhã estão tomando a posição de assim viver. Homens que ainda não haviam mergulhado na palavra, Senhor, mas que tomaram a decisão nessa manhã de mergulhar na Tua palavra, de viver a Tua palavra, de conhecer a Tua palavra e assim derramar essa vida nos Seus filhos. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor. Livra-nos deste mundo, Senhor, desse sistema que é inimigo do Senhor. Que possamos ser os pais, as mães, as famílias, sal, Senhor, e luz do mundo, para aquelas famílias que ainda não conhecem ao Senhor, para aquelas famílias que estão desestruturadas. Vem, Espírito Santo, e enche o coração dos pais, e enche o coração dos filhos. Converta os pais aos filhos, e os filhos aos pais, para a glória do nome de Jesus. Que essa igreja seja uma igreja de homens, de pais cheios do Espírito Santo, de mulheres cheias do Espírito Santo, de filhos bem educados e discipulados, para a glória do nome de Jesus. Lidera, Senhor, essa igreja, pastoreia essa igreja e nos mostra o caminho, Senhor, os passos que devemos dar para nos tornar uma igreja cada vez mais relevante nessa cidade e região, uma igreja bíblica e saudável, uma igreja de amor,